Canal Conte a Sua História. Episódio de hoje, Helena, parte 3. Apresentação, Luiz Carlos Souza. Boa tarde ou boa noite, como for, não é? Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal Luiz Carlos Souza. Conte a sua história. Eu estou aqui para contar a sua história, tá bem? Então, olha só, nos últimos 2 programas eu contei aqui a história da Helena, uma jovem nordestina que se apaixonou primeiramente por um rapaz aos 21 anos, depois aos 25 se apaixonou por outro. E agora a Helena está com 30 anos. E hoje nós vamos ver a parte... Cadê a parte 3 da Helena? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera. Olha aí, meus amigos, hoje vai ser a parte 3 da Helena, ou a parte final, tá bom? Hoje a gente vai saber como está a Helena hoje com 30 anos de idade. Vamos lá? Coisa direta ao ponto. E eu convido você que, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá o apoio ao canal. Como, Luiz? Como eu posso apoiar o seu canal? Apoia se inscrevendo aqui e deixando o seu like. Se possível, deixa um comentário. Fala o que você acha dos vídeos, o que você diria para a Helena. Fala para mim também, se puder, de qual cidade que você é, tá bom? Porque aí a gente aqui vai tendo uma noção de até onde está chegando o nosso vídeo e a gente fica muito feliz. Vamos lá? Vou baixar um pouco a cabeça porque eu estou acompanhando o e-mail aqui diretamente no celular. E aí, vou baixar um pouco a cabeça, mas estou olhando para você, ó. Estou de olho em você. Vamos embora? Vamos lá. Fazendo um pequeno resumo do programa anterior, inclusive se você não viu o programa anterior, vou deixar aqui em cima no card. Vai aparecer aqui em cima, você vai poder clicar nele e ver. Aliás, vou deixar 2, né? Vou deixar o do número 1 e também o do número 2. Se você não viu ainda, poderá acompanhar os 2 episódios anteriores e vai chegar nesse aqui que é o final. Vamos lá, nos episódios anteriores a gente viu que a Helena passou por 2 relacionamentos muito semelhantes, né? Primeiro com o Diego, depois com o André, e aí terminou se separando e voltando para a casa dos pais. A Helena agora tem, nesse momento aí da história, tinha 2 filhas pequenas, 2 separações, e o pai da segunda filha não acreditou que seria o pai, porque tinha saído de casa fazia 3 meses, quando descobriu que a Helena estava grávida, tá? Então é esse aí. Vamos lá? Parte 3 agora. Oi, Carlos. Boa noite. Você já deve estar cansado de ler as minhas histórias. Ela fala aqui, eu não estou cansado nada. Pode mandar mais histórias. Para mim, a sua história é a nossa história. Não é? Ela fala, você deve estar cansado da nossa história, não é da minha história. Não estou cansado. Porém, prometo que esta será a última parte dessa minha história. Até agora, da minha história até agora. Porque com certeza ela vai ter outras histórias no futuro, né? E bem melhores, ela fala aqui. Essa é a terceira parte, onde eu considero a pior parte da qual passei, mas vamos lá. Ela terminou o episódio anterior, ou o programa anterior, ela falando que nada é tão ruim que não possa piorar. Ela estava numa situação terrível, mas ela fala, Luiz, Carlos, ainda pode piorar. Carlos, após as 2 experiências anteriores, onde eu tive uma filha de cada relacionamento e voltei para a casa dos meus pais, após esses acontecimentos, logicamente, eu virei quase freira. Não queria saber de homem e nem de relacionamento, só queria saber de estudar para um concurso ou conseguir um bom trabalho para sustentar as minhas filhas. Meus pais ajudaram muito a mim e as minhas 2 meninas. Não nos faltava nada. Nada, tinha comida, tinha alimentação, tinha vestimenta, tinha um teto para morar. Nós tínhamos cuidado, né, atenção dos meus pais com as minhas 2 filhas principalmente. Ela fala que apesar de que a mãe dela, não alisava não, sempre batia muito assim, batia que eu digo jogava na cara dela as coisas que ela tinha feito, que ela considerava desobediência. Ela falava aqui, quando minha mãe jogava na minha cara de vez em quando, que isso seria assim, que eu não teria tempo para mais nada, que eu não teria mais como viver minha vida, que eu queria porque tinha 2 filhas para criar, aquilo que a gente já sabe, né? Mãe solteira,
Com 2 filhas fica difícil mesmo para trabalhar, para estudar, não é? Então eu me distraía assistindo vídeos e lives no YouTube. Em uma desses canais de YouTube, eu conheci um rapaz, ele morava no Rio de Janeiro. Esse rapaz que eu conheci, a gente conversava bastante e através do WhatsApp ele falava comigo que queria me conhecer, que morava no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Lembrar você que era de uma cidade, uma capital aqui do Nordeste, tá? Mas fiquei interessada ainda lá, fiquei mais interessada ainda em lá, né? Mas eu pensei, bom, eu tenho 2 filhas, então ele vai me querer, porque ele não vai me querer, porque a minha mãe falava isso também, né? Mulher que tem filhos, os homens não querem, ou se querem apenas para transar e abandonar. Este amigo na internet se chamava Gustavo. Ele já tinha também, lembrar você que o nome é fictício, tá? Ele já tinha seus 30 anos e a gente conversava bastante. E eu comecei a ser um pouco mais, digamos assim, um pouco mais aliviada com ele, né? Pois gostava da voz dele, gostava dos elogios, afinal de contas, fazia muito tempo que ninguém me elogiava. Nessa parte, já estava com 27 anos, com 2 experiências muito negativas, com 2 filhas, e eu falei para o Gustavo, eu não quero mais ninguém. Falei para ele que se fosse para me magoar, que não continuasse a me elogiar, pois eu tinha passado por diversas experiências, inclusive as 2 maiores que ele já falou aqui, né? Mas o Gustavo continuou, mandava músicas e mandava vídeos legais e tal, até que ele me convidou para conhecer a família dele no Rio de Janeiro. Eu me empolguei com a situação, conversei com meus pais, que não tinha dinheiro das minhas vendas. Eu não sei se eu falei aqui, mas ela saiu do trabalho. Falei no último programa. Ela saiu do trabalho e trabalhava com vendas agora, né? Vendas de internet. Que não tinha muito dinheiro. Ela falou que juntou. Ela juntou o dinheiro e foi para o Rio de Janeiro. Ele estava passando por algumas dificuldades financeiras, ele não tinha dinheiro. Eu paguei a minha passagem para o Rio e fiquei lá na casa dos pais dele, algo em torno de 1 mês, mais ou menos. E aí conversamos e namoramos e ficamos beijos e foi assim, tipo uma lua de mel. Está lá no Rio de Janeiro, cidade linda, uma cidade maravilhosa, foi incrível. Sempre quis conhecer o Rio de Janeiro, então foi muito bom. Foi muito bom ficarmos juntos e os pais deles também davam força para a gente e foi tudo muito bom. Então ela está falando aqui mais ou menos uma lua de mel, né? Conheceu o Gustavo, foi para o Rio de Janeiro, ficou na casa dos pais, saíam, passeavam. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? Quem não conhece o Rio, quem conhece sabe que é isso aí. Deixa eu ver aqui. Ficamos juntos, tal, né? Foi que eu parei aqui. Peraí, gente, eu me perdi um pouquinho aqui, mas vamos lá. Então foi tudo muito bom. Ficamos juntos e os pais deles também davam força para a gente. E foi tudo muito bom. Só que chegou o tempo de eu voltar para a minha cidade, que fica no Nordeste. E ele falou assim, você vai, mas eu vou também. Só que ele estava sem dinheiro. Ele me propôs que eu emprestasse o dinheiro para ele, para que pudéssemos ir para a minha cidade e ele ficava lá comigo. E assim foi feito. Eu comprei as nossas passagens, fomos para a cidade dela, né? Dos pais dela. Ela emprestou o dinheiro. Bom, quando chegamos lá, foi aquela festa, né? Mas a minha mãe, você já sabe, né, Carlos? Minha mãe sempre com uma pulguinha atrás da orelha, achando que cuidado, que você vai se dar mal, e o meu pai tentando dar aquela força, né? Para que finalmente pudesse dar certo aquele amor que eu tanto queria. Então, o que nós fizemos, os meus pais nos ajudaram, nós alugamos uma casa, mesmo procedimento dos últimos 2, né? Foram morar pertinho, né, da casa dos pais. Só que foi muito complicado. O Gustavo, ele não trabalhava, ele não tinha renda nenhuma. Olha só, terceiro relacionamento que o marido ou o companheiro não está trabalhando, né? Absolutamente nenhum. Tinha alguns vícios que era de fumar e de jogar. Jogar apostado. E quem bancava esses vícios era eu. Ele pegava o meu dinheiro, a gente ia para lanchonetes, pizzaria, restaurante. Ele pegava o meu cartão e pagava com o meu dinheiro. Só que esse meu dinheiro foi acabando, né? Porque eu tinha um bom dinheirinho, mas foi acabando. Eu comecei a ficar chateada também, justamente por conta do que já estava irritada, porque quando eu tinha um relacionamento, eu tinha que bancar o homem. Ela fala aqui, já é a terceira vez que ela tem um relacionamento e tem que bancar o companheiro.
bancar o homem da casa, né? E a situação foi ficando chata, começamos a ter brigas, dessa vez por ciúmes, mas não mais por parte minha, ela falou aqui. Era ciúmes da parte dele, porque ele tinha ciúmes das minhas roupas, porque eu usava uma roupa um pouquinho mais curta, ele tinha ciúmes e brigava e me chamava de... Né, algumas coisas que eu não vou poder falar aqui, tá? Brigava tudo mais, me chamava, e a coisa foi ficando insuportável. O clima, ele lá no Nordeste, ele aqui no Nordeste, falando, ou na minha casa, com a minha família e tudo mais, e a família dele no Rio muito preocupada com ele, querendo saber como é que ele estava, e ele fingia, se passava como se estivesse sendo maltratado na minha cidade, na minha casa, mas não era bem isso. Então isso foi crescendo, crescendo, e um certo dia ele me agrediu fisicamente. Eu chamei a polícia e a polícia veio e levou ele para a delegacia. Ele passou uma noite lá na delegacia. Depois disso, ele resolveu voltar para a sua cidade, no Rio de Janeiro. E foi embora. Eu fiquei com bastante dívida dessa relação e muito magoado. Eu me apaixonei de verdade por ele, só que ele só me usou e usou pouco do dinheiro que eu tinha. Resultado de tudo isso foi que minha mãe, novamente, começou a me falar aquelas verdades nuas e cruas e voltei para a casa dos meus pais. Mais uma vez, aqui poderia ser o fim da minha história, mas não é bem assim, ela fala. Eu vou dar uma resumida aqui, gente, porque de fato que a história é bastante longa, né, e o vídeo vai ficar um pouco grande. Então aí vem um golpe de misericórdia, ela fala. Por quê, gente? O que aconteceu? Ele foi embora para o Rio, ela ficou lá na sua cidade sofrendo, porque se apaixonou verdadeiramente pelo Gustavo. E aí ela pensou, não, tem jeito. Ela falou aqui, né? Eu vou tentar conversar com ele, a gente se reaproximar. E aí estava conversando com ele pelo WhatsApp, quando que ele começou a acusá-la de ter traído ele, chamava de palavras de baixo calão e tudo mais. Ainda assim, ela queria perdoá-lo. Ou seja, ele gastava o dinheiro dela, ele agrediu fisicamente ela, ele acusava ela de fazer coisas que ela não tinha feito, chamava ela de... Tá? Mas ainda assim ela queria ele. E em um determinado momento, foi quando ela decidiu que não dava mais, foi quando ele ameaçou-a. E ele falou assim, olha, você vai ser minha. Ela já queria ser dele. Ela só queria que ele dissesse, meu amor, eu te amo, vamos continuar a conversa. Mas não, ele falou, ó, você é minha, você vai fazer o que eu quiser, porque se você não ficar comigo, eu vou pegar fotos íntimas suas e vou jogar na internet. É isso aí. Ele ameaçou jogar fotos íntimas, porque quando eles estavam, antes no início do relacionamento, eles trocavam fotos íntimas, né? Uma no Nordeste e o outro no Rio de Janeiro. E aí aconteceu isso, né? Aconteceu que ela ficou extremamente magoada com aquilo, ela se sentiu realmente traída, a confiança totalmente traída, ela procurou a delegacia, prestou queixa dele, e ela está levando à frente esse caso, né? Está levando à frente, e ele vai ser processado por ameaça de publicar fotos íntimas dela. Como que está a história dela hoje, a Helena? Vou dar uma resumida também, tá, gente? A Helena é o seguinte, ou ela deixou aquilo para trás, foi quando começou a pandemia, ela contou aqui para mim, foi quando começou a pandemia, ela começou a procurar estudar, ela está fazendo um curso que ela gosta muito, ela está estudando outras coisas, está ganhando seu dinheirinho, tem suas duas filhas que os pais ajudam bastante, não falta nada para as filhas, até porque ela trabalha, né, com seu dinheirinho. Resultado, hoje a Helena, eu posso dizer para vocês, na carta que ela mandou aqui no e-mail, ela está vivendo outra vida, tá? Ela deixou para trás o Diego, ela deixou para trás o André e ela deixou para trás o Gustavo. Os três fazem parte do passado. Serve de aprendizado. Eu desejo muito a Helena que permaneça assim, que ela permaneça com essas experiências como aprendizado, né? E que não se cobre tanto, né? Porque infelizmente a gente não está dentro da cabeça do povo para saber o que é que eles querem. Bom, meus amigos e minhas amigas, essa foi a história da Helena, nossa querida amiga de 30 anos que vive em um estado aqui do Nordeste. É uma cidade linda, maravilhosa, como todas as capitais do Nordeste são, né? Capital assim de mar, um pôr do sol lindo, tá? Bom, é isso. Quero perguntar a você, que palavras você poderia
trazer para a nossa querida Helena. Ela vai estar assistindo a esse vídeo, os outros dois também que falam sobre ela, e com certeza ela vai gostar muito de receber o seu comentário, né, a sua mensagem para ela. A minha mensagem para a Helena é aquela que eu falei nos últimos 2 vídeos, né? Primeiro, falar que um relacionamento para dar certo depende de 2 pessoas e não apenas de uma. Você tem que colocar na cabeça, se o relacionamento não deu certo, ou deu certo até um certo ponto, é porque um dos 2 resolveu que não queria mais. E isso não é proibido. Isso é normal, é a liberdade. As pessoas têm essa liberdade de decidir, querer continuar ou não. O que não pode é a gente forçar algo, né, forçar a pessoa a ficar se ela quer ir embora. Esse é um ponto. E segundo, minha querida Helena, só te agradecer. Obrigado por você compartilhar da sua vida, das suas experiências, né? Eu imagino que as suas crianças estejam bem, apesar da ausência do pai, as 2. Tem a presença da mãe, do avô, da avó, e isso ajuda demais a criança, né, no seu desenvolvimento. Quero dizer para os meus amigos e amigas do canal que se você gostou da nossa história, se você gosta do nosso canal, apoie aqui a gente, tá? De 2 formas. Deixe na sua inscrição e o seu like para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. Olha só, vai ter novidades aqui no canal. Eu falei para vocês, esse canal vai bombar mesmo. Em breve vou trazer histórias aqui sobre cidades, cara. Vou trazer histórias de cidades que talvez você nunca ouviu falar e que vai gostar de conhecer. Além disso, peço também a galera que está assistindo esse canal aqui que possa homenagear alguém que por acaso morreu e você não teve como homenageá-lo. Manda a história dessa pessoa aqui para mim, tá? Para que eu possa contar a história e homenagear essa pessoa que não está mais entre nós. Joia? A Helena, o meu abraço, o meu agradecimento, e a você que está em casa nos assistindo, está no trabalho, esteja onde estiver, deixa a sua inscrição, compartilha com outras Helenas, com outras Marias, com outros Josés, outros Antônios, outros Gustavos, outros Diegos e Andrés, tá bom? Um abraço, fica na paz e a gente se encontra no próximo vídeo. Lembrar você, aqui no canal Luiz Carlos Souza, conte a sua história, vídeos, quartas e sábados, às 8 horas da noite. E agora a gente vai. Beijo. Tchau, gente. Fomos.